Bom, pessoal, olá a todos. Neste vídeo, eu quero trazer para vocês um exemplo de um dimensionamento de uma rede malhada. Vocês viram em vídeos anteriores, em aulas, junto com a professora, que as redes de distribuição de água, elas, em relação à sua topologia, elas podem ser classificadas em redes do tipo ramificada e em redes do tipo malhada. As redes ramificadas, como a gente viu em um exemplo anterior, ela tem como característica principal possuir uma tubulação central, que desta tubulação central derivam-se outras tubulações para o abastecimento. Já as redes malhadas, elas nada mais são do que elas são formadas por malhas, como o próprio nome diz, mas essas malhas são interligações das tubulações, e essas tubulações elas são interligadas entre si, formando circuitos fechados. Então, aqui nesse exemplo, vocês podem ver que as tubulações elas estão interligadas entre si e elas formam circuitos fechados. Então, essa é a característica de uma rede do tipo malhada. E a questão abaixo ela pede o seguinte, que seja dimensionada uma rede de distribuição com tubulações formando malhas, destinada a um condomínio constituído de prédios pequenos de apartamento, cujo arruamento que se inicia no ponto 7 está representado na figura abaixo, sendo dados os seguintes relativos ao alcance do projeto: a população 1.300 habitantes, o consumo per capita médio macromedido de 200 litros por habitante dia, as constantes de dia e de hora de maior consumo 1.2 e 1.5, e em relação ao reservatório, o seu nível máximo será de 854 e o mínimo de 851.5. Então, pessoal, existem duas formas de você poder dimensionar uma rede do tipo malhada. Você pode realizar esse dimensionamento através do método do seccionamento fictício, que é esse que nós utilizaremos aqui neste vídeo, onde vocês seccionam algumas partes, algumas regiões. Nós vamos ver em seguida que existem alguns parâmetros para que essas regiões elas sejam escolhidas, elas sejam pontuadas para ser realizado o seccionamento, e vocês também podem resolver uma questão dessa através do método de Hardy-Cross, onde vocês vão analisar as áreas de influência, mas aí isso seria outra forma de resolver esse tipo de questão. Mas desse vídeo, nós vamos utilizar o método do seccionamento fictício, que através desse seccionamento fictício, por ele possuir essa característica, nós conseguimos particionar algumas regiões da rede e, consequentemente, nós podemos resolver a questão similarmente a uma rede do tipo ramificada, certo? Então, a rede do nosso exemplo seria essa rede aqui, como vocês podem ver nesta figura, e para que a gente possa começar a iniciar, dar início à questão, nós vamos, primeiramente, inserir os nossos dados que nós já temos de entrada, e com isso nós vamos obter algumas informações que são necessárias para a continuidade da questão. Então aqui nós temos uma população de 1.300 habitantes, um consumo de 200 litros por habitante dia, as constantes de dia e hora de maior consumo são 1.2 e 1.5, e os níveis dos reservatórios, máximo e mínimo. O arruamento, como nós podemos ver aqui, ele é de 1080, lembrando que o trecho 7R ele não é considerado, que é o trecho que liga o reservatório até esse ponto 7, visto que não há consumo nesse trecho, ele simplesmente liga o reservatório à rede malhada, e a partir dessas informações de entrada que nós temos, nós conseguimos alguns parâmetros que são necessários para a gente resolver a questão, como a distribuição da população, que é dada pelo cálculo do arruamento dividido pela quantidade, a população no caso, que nos dá uma distribuição de 0,8 metros por habitante. O comprimento médio das quadras, como as nossas quadras elas são do tipo retangulares, então nós utilizamos o 100 e nós utilizamos o 80, que são as dimensões de uma quadra, e dividimos por 2, totalizando um comprimento médio das quadras de 90 metros. Em relação ao comprimento das ruas por hectare, nós utilizamos 2 vezes o valor do comprimento médio das quadras e dividimos por esse comprimento médio das quadras dividido por 100 elevado ao quadrado, que nos dá aí um comprimento de 222 metros por habitante. E em seguida nós temos a área aproximada do projeto. Se nós pegarmos a área aproximada do projeto
o cálculo do arruamento e dividirmos pelo comprimento das ruas por hectare, no caso, nós teríamos um comprimento de aproximadamente 4,9 habitantes, 4,9 hectares. Só que, no cálculo de uma rede malhada, nós temos que considerar tanto a área interna da malha quanto a área externa da malha. Então, nós utilizamos aqui para essa questão um fator de 33%, ou seja, nós multiplicaremos essa área aproximada do projeto por 1,33, e para a gente multiplicar essa área por 1,33, esses 33% vocês obtêm da seguinte forma. A gente tem aqui essa observação que a área externa ela tem por comprimento o perímetro da malha interna e a largura a metade da dimensão média do quarteirão. Então, se a gente tem o comprimento e nós temos a largura, nós temos a área. Então, partindo aqui para a questão novamente, nós temos que o comprimento interno da malha seria o somatório desses quatro comprimentos aqui, ou seja, no caso, 200 com 160, nós teríamos 360, e a largura seria a metade da dimensão média do quarteirão. Nós temos aqui que o comprimento médio das quadras é de 90 metros, e multiplicando isso, nós temos que a área externa seria os 360 vezes os 45 metros, que seria a metade da dimensão média do quarteirão. E aí nós teríamos uma área de 16.200 metros quadrados. Só que nós precisamos saber essa área em hectares. Precisamos apenas dividir esse valor por 10.000. E aí nós temos uma área de 1,62 hectares, que corresponde a 33% do valor total da área aproximada de projeto, que seria aqueles 4,9 hectares, 4,8, 4,9 hectares. Então aí nós multiplicamos a área aproximada do projeto, que seria justamente o cálculo do arruamento dividido pelo comprimento das ruas por hectare, por 1,33, porque aí nesse caso nós estamos considerando a área externa da malha. E por último nós temos a densidade populacional média, que nós utilizamos aqui a população e dividimos pela área aproximada de projeto, que aí totaliza 201 habitantes por hectare, que utilizando as tabelas do livro do Leo Heller, que é o abastecimento de água para consumo humano, nós temos que, como a própria questão nos fornece, que é para a questão ela está dimensionando uma rede do tipo malhada para prédios pequenos de apartamentos. Se nós viermos aqui nessa tabela 14.1 do livro do Leo Heller, nós temos que para setores de edifícios de apartamentos de 3 a 5 pavimentos, essa densidade demográfica ela tem que variar entre 150 e 250 habitantes por hectare. E aqui nós temos 201 habitantes por hectare, certo? Então, com isso, nós finalizamos essa parte inicial da questão e, a partir disso, nós vamos começar o nosso dimensionamento. Bom, então, continuando a nossa questão, feita essa primeira parte, agora nós vamos calcular a vazão total de distribuição, que é dada por esta equação aqui. Nós temos a população, a vazão, as constantes. Então, nós multiplicamos tudo isso e dividimos por 86.400, que nos resulta numa vazão total de distribuição de 5,42 aproximadamente litros por segundo. Em seguida, nós calculamos a vazão específica de distribuição por metro de tubulação, que seria o nosso QM, né? a vazão específica por metro, que nós utilizamos a vazão total de distribuição e dividimos pelo arruamento, que seria de 1.080 metros. Aqui, nós pegamos o arruamento, né, dividimos a vazão pelo arruamento, e com isso nós temos uma vazão de 0,005 litros por segundo metro. E em seguida, pessoal, para o dimensionamento de redes malhadas, nós temos que seguir alguns parâmetros antes de realizarmos o dimensionamento em si, que seria aquela tabela. Então, o terceiro passo da questão seria a indicação dos percursos preferenciais de água. E para que a gente indique esses percursos preferenciais, nós temos que levar em conta a seguinte colocação, que numa rede de tubulações sob pressão, a água ela percorre preferencialmente as tubulações de maior diâmetro e com menor comprimento. Então, os lançamentos dos fluxos de água eles devem coincidir com o traçado escolhido para as tubulações do tronco e, no caso das tubulações secundárias, com os trechos de menor comprimento. Então, se a gente voltar aqui,
na nossa imagem da questão, ela já nos fornece esse sentido, né, do escoamento das tubulações, e com isso a gente consegue ver aqui, ó, que a tubulação ela segue aquele parâmetro ao qual nós tivemos, né, aquela recomendação que a questão ela nos fornece, de que o escoamento ele percorre a menor dimensão possível, né, no caso do comprimento da tubulação. Então, com isso, nós aplicamos, né, nós indicamos quais seriam os fluxos desse escoamento. Então, a terceira etapa ela já está finalizada. Em seguida, nós indicamos os pontos de seccionamento fictício, e para indicarmos esses pontos de seccionamento fictício, nós temos que levar em conta duas recomendações, que seria essa segunda recomendação. Os pontos de seccionamento fictício são aqueles em que a água ela pode acessar por dois ou mais percursos distintos. Nós vamos ver lá em cima na imagem, não é isso? Que esses percursos distintos seriam pontos de encontro de duas ou mais setas indicadoras do percurso de água na planta da rede. E para facilitar os cálculos, os pontos de seccionamento eles geralmente são localizados nos cruzamentos de ruas, de modo a utilizarem-se cotas altimétricas com que tais cruzamentos são geralmente identificados nos levantamentos topográficos. Então, levando em conta essas duas recomendações, o seccionamento realizado foram nos pontos 1, 3, 6 e 5, levando em conta que existem, né, o sentido do fluxo da água, existem dois sentidos aqui que percorrem até chegar a esse ponto, e isso para todos os pontos, né, em que nós vemos aqui, nós temos dois fluxos de água, né, dois sentidos em que o escoamento ele percorre. Então, com isso, nós particionamos, né, nós realizamos esse seccionamento fictício nestes 4 pontos, no ponto 1, no ponto 3, no ponto 5 e no ponto 6, certo? Então, feito esse seccionamento fictício, as tubulações, né, o dimensionamento ele se torna parecido com, bem similar ao dimensionamento utilizado para redes ramificadas. Então, o quinto passo aqui seria a numeração dos trechos, ou seja, os trechos já estão enumerados de trás para frente, como deve ser o cálculo. Nós utilizamos aqui de jusante a montante, todos os trechos, que no caso seriam os nossos nós, eles já estão numerados, de 1, no caso, de 1 até 7. E agora nós vamos para os procedimentos de dimensionamento, que são bem similares aos do dimensionamento realizado para redes ramificadas. Então, em relação às colunas 1 a 3, esses valores eles são retirados, né, da nossa planta de rede, que nós temos a figura do loteamento, né, que é aquela figura que nós temos no início da questão, observando que a coluna 1 ela é cumulativa, devendo incluir todos os trechos a jusante do nó considerado. Então, partindo aqui para a nossa planilha, nós temos o seguinte, nós temos a nossa imagem aqui, que seria a figura da nossa rede de distribuição, e com ela nós temos aqui os trechos referentes a cada parte, né, da nossa malha. E aqui nós temos que, referente ao trecho 1, 2, nós vamos inserir as informações referentes ao comprimento. Então, as colunas 1 a 3, nós temos as informações referentes ao comprimento. Eu vou até diminuir aqui a imagem para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, nós temos o trecho 1, 2, não é isso? E em relação ao trecho 1, 2, nós temos que a sua jusante, que seria esse ponto aqui, nós não temos nenhuma dimensão, mas que a nossa montante, no caso, nós temos um trecho de 80 metros. E o trecho, que no caso seria o valor referente ao trecho em si, né, o comprimento do trecho 1, 2, ele tem um valor de 80 metros. Então, com isso, a gente tem a informação referente ao trecho 1, 2. Partindo para o próximo trecho, que seria o nosso trecho 3, 2, não é isso? Nós temos a mesma situação. Nós temos a jusante, que seria o ponto 3, comprimento de 0. O trecho em si ele tem 80 metros e a montante nós temos 80 metros, que seria aqui no nosso ponto 2. Partindo para o nosso trecho 2, 4, como nós fazíamos lá no dimensionamento de redes ramificadas, a gente também vai somando os valores que vão vindo de jusante para montante. Então, com isso, a jusante nós já temos aqui esses dois valores, 160 metros, certo?
160 metros de jusante. O trecho ele possui 100 metros de comprimento. Logo, a montante nós temos o valor que corresponde aos 160 juntamente com os 100 metros, que nos resulta em 260. E assim, pessoal, por diante. É similar ao dimensionamento realizado com redes ramificadas. Você vai somando, você vai acumulando esses comprimentos, até que você chega aqui no trecho 7R. Para o trecho 7R, você tem todo esse somatório, né, isso a jusante, que seria os 1.080 metros, como a gente viu lá atrás, que corresponde ao arruamento, e em seguida vocês têm o comprimento de 150 metros, que seria esse comprimento aqui de 7 até R, totalizando os 1.230 metros a jusante, que seria a jusante não, a montante, que seria aqui nesse ponto 7R. Você tem todo o somatório da tubulação que liga até o reservatório. Então, continuando aqui, o próximo passo seriam as colunas 4, 5 e 6, que seriam os valores relacionados à nossa vazão em litros por segundo. Então, voltando lá nos nossos procedimentos, as colunas 4, 5 e 6, elas são correspondentes à vazão, mas as colunas 4 e 5 são os valores que correspondem ao produto respectivo do comprimento da tubulação pelo valor da razão específica por metro de tubulação, seria aquele nosso QM, que é a nossa vazão específica, e a coluna 6 seria o valor da coluna 4 mais a metade, né, do valor da coluna 5. Então, partindo aqui, pessoal, o valor da coluna 4 seria justamente o comprimento que se existe a jusante vezes a nossa vazão específica, né? Que é aquele aqui, ó, a nossa vazão específica de distribuição por metro de tubulação, nós utilizamos ela. Então, com isso nós completamos toda essa coluna 4. Ó. Como aqui é zero, né? Então todos esses valores dão zero. Mas se a gente vier aqui no trecho 2,4, o trecho 2,4 ele possui 160 metros de comprimento e multiplicando pela vazão específica nós temos uma vazão de 0,80 litros por segundo. E com isso a gente completa essa coluna 4, que seria a nossa vazão de jusante. Em relação à vazão de montante, seria a mesma coisa. Nós utilizamos a coluna 3 e multiplicamos pelo valor da vazão específica, totalizando a vazão em cada trecho em litros por segundo. E por último, a coluna 6. A coluna 6 ela é dada pelo somatório entre a coluna 4 mais o valor da coluna 5 dividido por 2. Seria a metade desse valor. E com isso vocês têm a vazão média. Então aqui ó, vocês somam a coluna 4 mais a metade da coluna 5 e com isso vocês têm a vazão média em cada trecho da tubulação que a gente aqui está estudando. Em seguida, pessoal, nós vamos para a coluna 7. A coluna 7 ela nos remete à questão do diâmetro mínimo necessário para se aplicar aquele trecho. E a coluna 8, aqui, coluna 7. A nossa coluna 7 ela é definida pela tabela 14.4, dada a vazão da nossa coluna 6. Não é isso? A nossa coluna 7, isso. Ela é definida pela tabela 14.4 lá do livro do Léo Heller para a vazão da coluna 6. Então, com o auxílio aqui da coluna 6, que são as nossas vazões médias, nós vamos atribuir os diâmetros mínimos para essas vazões que estão aqui. Então, se a gente vier lá na tabela 14, a nossa tabela 14.4 do livro do Léo Heller, nós conseguimos ver aqui que para uma determinada vazão, nós conseguimos atribuir um diâmetro específico. Então, como as vazões, lá no nosso exemplo, elas são bastante baixas, então nós vamos utilizar, para a maioria dos nossos trechos, um diâmetro, né, de 50 milímetros. A gente pode ver lá, ou se a gente vier aqui na nossa planilha, que a maioria das vazões, elas são até 1,4 litros por segundo de vazão. Então, para vazões de até 1,4 litros por segundo, nós colocamos um diâmetro de 50 milímetros, que é até mesmo o nosso diâmetro mínimo. Então, aqui nós atribuímos o diâmetro de 50 milímetros para a maioria das nossas tubulações. Mas se nós prestarmos atenção aqui, tanto para
o trecho 4,7 como para o trecho 7R, nós vamos utilizar tubulações com diâmetros diferentes, visto que as vazões elas também são diferentes. Então, para uma vazão de 3,36 litros, como a nossa vazão aqui na tabela 14.4 do livro do Léo Heller, para um diâmetro de 50 milímetros, a vazão máxima tem de ser de 1,4, então nós utilizamos o próximo diâmetro, que seria o diâmetro de 75 milímetros, que aí ele consegue apresentar uma vazão máxima de até 4 litros por segundo. E por último, que seria o nosso trecho 7R, aqui ó, no nosso trecho 7R, nós temos uma vazão média de 5,42 litros por segundo. Logo, o diâmetro de 75 milímetros ele não nos permite que seja aplicado. Portanto, devendo ser aplicado o diâmetro seguinte, que seria o diâmetro de 100 milímetros. Certo? Então, atribuindo esses diâmetros, consequentemente, na próxima coluna, vocês têm os valores relacionados às velocidades em que o escoamento está passando ali naquela tubulação, em metros por segundo. Então, a coluna 8 ela é calculada por essa equação aqui, ó. Nós vamos utilizar a equação da continuidade e nós vamos isolar o valor referente à velocidade. Então, a velocidade ela é a vazão dividido pela área. Considerando que a área ela é πd quadrado sobre 4, então nós temos que a equação ela fica desse jeito aqui. 4, a velocidade, né, naquele trecho, ela é igual a 4 vezes a velocidade dividido pelo valor de π, que aí, nesse caso é considerado como 3,1415, vezes o diâmetro ao quadrado. Então, aplicando essa equação da velocidade para os nossos diâmetros, nós temos essas velocidades aqui, ó, certo? Então, ó, nós utilizamos a equação do 4 vezes a vazão. Como a vazão ela é dada em litros por segundo, nós dividimos por 1000 para que ela fique em metros por segundo. E a mesma coisa acontece em relação ao diâmetro. O nosso diâmetro aqui está sendo dado em milímetros, mas nós temos que utilizar ele em metros. Então, nós dividimos esse valor também por 1000. E com isso, nós obtemos as seguintes velocidades. Certo? Em seguida, pessoal, nós vamos agora, após a coluna 8, nós pulamos a coluna 9 e nós vamos para a coluna 10, onde nós vamos calcular a perda de carga para cada trecho. E para o cálculo dessa perda de carga, nós utilizamos a equação de Hazen-Williams para a perda de carga. E, além disso, nós também estamos utilizando um coeficiente de rugosidade de 130, que seria para uma tubulação de ferro fundido. A questão ela não nos forneceu que tipo de tubulação seria, mas nós estamos considerando que para essa questão estão sendo utilizadas uma tubulação de ferro fundido, logo com um coeficiente de rugosidade de 130, certo? Então aqui, ó, nós pulamos por enquanto, né, momentaneamente, a coluna 9, que seria a nossa cota piezométrica, e nós vamos direto para a coluna 10, que seria a nossa perda de carga. Então nós aplicamos a equação de Hazen-Williams e a partir disso nós conseguimos obter todas as perdas de carga para cada trecho da nossa tubulação da nossa rede de distribuição do tipo malhado. E em seguida, pessoal, feito essa coluna 10, né, realizados os cálculos para esta coluna 10, nós voltamos agora para a nossa coluna 9. E a nossa coluna 9 ela é dada pela cota piezométrica de montante. Então aqui, ó, de acordo com os procedimentos, a nossa coluna 9 ela é preenchida de trás para frente. Então nós vamos preenchê-la de jusante em relação ao montante. Então, preenchida de trás para frente, nós começamos com o valor do nível de água mínimo do reservatório de distribuição, da linha, no caso aqui, da linha 7R. E a partir daí os valores são retirados da coluna 11, pois a pressão a montante de um trecho é a pressão de jusante no trecho imediatamente anterior, conforme a sequência indicada na planta da rede. Certo, pessoal? Então, nós vamos aqui atribuir o valor mínimo do reservatório de distribuição, que a questão nos forneceu, que é de 851,5 metros, não é isso? A questão ela nos fornece aqui. 851,5 metros seria o nível mínimo do reservatório. E a partir desse nível mínimo do reservatório, nós vamos obtendo as cotas piezométricas de jusante com a redução, no caso do valor referente à nossa perda de carga. Então aqui, pessoal, ó,
nós temos 851,5 metros de montante, e de jusante nós temos o valor que seria a nossa cota piezométrica de montante menos o nosso valor da perda de carga. Então, para o trecho 7R, que seria esse nosso trecho aqui, né, nós temos uma cota de montante de 851 e após a perda de carga ao longo do trecho, nós temos uma cota de 850,57 metros. E como nós estamos fazendo de trás para frente, o nosso próximo trecho seria o nosso trecho 97, que seria este trecho aqui. Então, a nossa cota de montante seria justamente a nossa cota de jusante do trecho anterior, do trecho 7R, ou seja, 850,57, e junto com a perda de carga, né, a redução da perda de carga ao longo do trecho, nós temos que a nossa jusante, aqui no nosso ponto 9, a cota piezométrica de jusante é de 850,24 metros. Em seguida, o nosso próximo trecho seria o nosso trecho 6,9. Então, a nossa cota, que seria de jusante para o trecho 9,7, não é isso? Ela agora vai ser uma cota de montante para o nosso trecho 6,9 ou 9,6, que no caso aqui, 850,24 foi a nossa cota de jusante para o trecho anterior, e para o próximo trecho ela será a nossa cota de montante, que com a perda de carga de 0,06, nós temos aí então uma cota piezométrica de jusante de 850,18. E assim sucessivamente, pessoal. Lembrando que você deve considerar que a cota de jusante de um trecho, em seguida, ela seria a cota de montante do próximo trecho. Prestem bastante atenção nisso para que as cotas piezométricas elas não sejam calculadas de forma errada. E feito isso, pessoal, vocês partem para o próximo passo, que seriam as colunas 12 e as colunas 12 e 13, que seriam referentes à cota do terreno. Então, se a gente vier aqui nos nossos procedimentos, as colunas 12 e 13, elas correspondem aos valores retirados da planta topográfica. Mas lembrando que a nossa questão, ela nos informou que ela só nos informou os valores referentes aos níveis máximo e mínimo do reservatório. Então, para essa coluna, né, de cota do terreno, os valores que serão inseridos serão valores que vocês escolherão, de forma que a pressão disponível ela não seja nem abaixo de 10 metros de coluna de água e nem acima de 50 metros de coluna de água. Lembrando aquelas vazões, né, as pressões em que a norma ela utiliza, que as pressões elas devem estar nesse intervalo. Elas não podem ser menores do que 10 metros de coluna de água e não devem ser maiores do que 50 metros de coluna de água. Então, inserindo valores, o único valor que nós temos, que a questão nos forneceu, é esse valor de 851,5 metros. Então, inserindo esse valor e atribuindo cotas, né, do terreno para cada ponto da questão, em seguida nós temos as duas últimas colunas, que são as colunas 14 e 15, que seriam as pressões disponíveis. Então, lembrando o que eu disse anteriormente, né, que essa pressão ela não deve ser menor do que 10 e maior do que 50 metros de coluna de água. Então, as colunas 14 e 15, se nós voltarmos aqui nos nossos procedimentos, a coluna 14 é igual ao valor da coluna 11 menos o valor da coluna 12, e a coluna 15 é igual ao valor da coluna 9 menos o valor da coluna 13, certo? Então aqui, nós temos que o nosso valor, a pressão disponível a jusante seria a nossa coluna 11 menos a nossa coluna 12, que seria a cota piezométrica de jusante menos a cota do terreno, e a montante nós temos a nossa coluna 9, que seria a nossa cota piezométrica de montante, menos a cota do terreno, a montante também. E com isso nós temos os valores referentes à pressão disponível naqueles pontos. Certo, pessoal? E finalizadas esses procedimentos para o dimensionamento de uma rede malhada, nós temos que lembrar que, como nós vimos lá atrás, as nossas velocidades elas deram, inferiores a 0,40 metros por segundo. Mas lembrando que, segundo a nossa NBR, a NBR 12218 de 2017, nós temos que inserir os valores mínimos para os diâmetros. E
como nós fizemos aqui, nós inserimos os valores mínimos, que são os valores de 50 milímetros, conforme a norma, para as nossas velocidades. Mas mesmo dando essa velocidade tão baixa, nós temos que levar em conta essa seguinte observação, que não há como evitar trechos com velocidade inferior a 0,4 metros por segundo, no nosso caso do exemplo aqui. Então, para isso, para evitar problemas de qualidade da água desses trechos, devem ser instalados dispositivos de descarga em suas extremidades. A exemplo de um ramal predial adaptado, no qual se possa fazer a descarga de água, que deverão ser acionados com frequência a ser determinada por observações de campo. Então, como a nossa velocidade ela deu abaixo do que é permitido pela norma, nós, para que sejam evitados, né, problemas relacionados à qualidade das águas, são inseridos, né, nas extremidades das tubulações, nas extremidades dos nossos trechos, são inseridos dispositivos de descarga. Certo, pessoal? Então, finalizado o nosso dimensionamento, nós partimos para o último ponto do nosso dimensionamento, que seria o nosso ponto. Então, pessoal, feito esse dimensionamento, né, realizado todo o dimensionamento trecho a trecho para a nossa rede malhada, nós ainda temos que nos atentarmos a uma última colocação em que o dimensionamento de redes malhadas ela nos dá, que seria a verificação das pressões nos pontos de seccionamento. E uma recomendação, né, que é dada para isso é que o seccionamento fictício ele é considerado como tendo sido corretamente realizado quando a sua maior diferença entre as pressões calculadas para cada ponto de seccionamento, segundo cada um dos possíveis percursos de água até esse ponto, foi inferior a 10% da média das pressões obtidas para o ponto de consideração. Não é isso? Então, lembrando lá atrás, como eu disse a vocês, que o seccionamento ele é realizado de forma fictícia, ou seja, apenas para caráter de dimensionamento. Então, no final de todo o dimensionamento, devem ser verificadas as pressões desses pontos de seccionamento. Lembrando que a variação entre as pressões ela não deve ser maior do que 10%. Pelo contrário, ela deve ser inferior a 10%. Então, lembrando aqui que os nossos trechos de seccionamento fictício foram os pontos 1, 3, 5 e 6. Para cada ponto do qual foi seccionado, nós temos duas pressões. Então, no caso do nosso exemplo 1 aqui, nós temos que a primeira pressão foi de 24,91 metros de coluna de água e a segunda pressão ela foi de 25,43, nos resultando numa média entre essas duas pressões de 25,17 metros de coluna de água. Lembrando que, a partir dessa pressão, o desvio foi de 0,26, ou seja, a partir dessa média nós temos um desvio de 0,26 para mais, totalizando 25,43, e de menos, totalizando 24,91. Sendo que esse desvio ele foi muito baixo, ele foi um desvio de 1,3%. E partindo para os outros exemplos, né, dos outros nós também, que nós realizamos o seccionamento fictício, nós também temos que esses desvios eles foram abaixo de 10%. Ou seja, concluindo assim que o dimensionamento, o seccionamento fictício, ele foi corretamente realizado, né? Ele foi corretamente calculado diante de todo o dimensionamento que foi realizado para a rede malhada. Certo, pessoal? Então, obtendo nas regiões de seccionamento uma porcentagem, né, de desvio menor do que 10%, esse dimensionamento ele foi realizado de forma correta. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês a mesma aplicação desse exemplo, mas agora com a utilização do software EPANET.